Estamos vivendo aqui na região um momento muito significativo, pois estamos celebrando os 400 anos da chegada dos jesuítas ao Rio Grande do Sul. No início do século XVI, com o surgimento de uma nova religião, do protestantismo com Martim Lutero, há uma preocupação da Igreja Católica em expandir o catolicismo, especialmente entre os povos indígenas. Nesse sentido, há um acordo entre os reis católicos com o Papa da época, e nesse acordo, além de catequizar os povos indígenas, os jesuítas também garantiam a posse das terras, aqui no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, para a coroa espanhola, o restante do que hoje é Brasil, para a coroa portuguesa. Maio de 1626. O que para muitos era o fim do mundo conhecido, para Roque Gonzales e seus companheiros era a entrega pelo reino de Deus. A travessia do rio Uruguai não foi apenas geográfica, foi o encontro de dois mundos. Ali começava, não sem percalços como a vida de Jesus e dos primeiros cristãos, a evangelização do Rio Grande do Sul. Foi através do rio Uruguai, que está aqui atrás, que os primeiros missionários jesuítas, conduzidos por São Roque Gonzales, adentraram no território que hoje corresponde ao Rio Grande do Sul, no então território chamado região dos Tapes. A partir de São Nicolau, eles formaram as primeiras reduções jesuíticas, organizando um processo de evangelização e de construção de sociedade junto com os povos indígenas. Através dos padres Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, porque os jesuítas vieram para resgatar a dignidade humana. Os indígenas procuravam uma segurança contra as invasões dos bandeirantes que vinham para escravizá-los. É um contexto no qual o mundo discute sobre a origem dos povos indígenas. Se o indígena ele tem alma, se o indígena ele pode ser evangelizado. Mas para a igreja reconhece que o indígena ele é gente, ele é um ser humano e como tal ele pode ser evangelizado, ele pode ser cristianizado, ele pode passar a viver em uma comunidade organizada. A igreja vai se instalar no que hoje nós chamamos de Rio Grande do Sul. E aí vai se iniciar todo esse projeto evangelizador que, num primeiro momento, vai se voltar especificamente para os indígenas Guarani e que vai chegar até nós como uma herança. Enfrentaram diversas dificuldades, enfrentaram grandes provações, seja as intempéries do tempo, seja o desafio também em meio às matas, seja também o desafio de se lançar a um contato com uma cultura diferente, mas movidos pela fé, buscaram evangelizar, construir comunidades com os povos que aqui encontraram. O sim de Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilho foi intenso. Derramaram seu sangue com o povo e pelo povo. Apesar de tribos que aceitaram o processo de evangelização, a mudança de costumes gerou tensões profundas. Como tal, naturalmente, foram acolhidos por alguns, enfrentaram a resistência de outros e esse tensionamento desse embate de culturas e desse embate religioso entre os jesuítas e algumas tribos indígenas resultou no martírio dos 3 padres nos dia 15 de novembro de 1628 em Caró, de Roque e Afonso, e de João de Castilho no dia 17 de novembro daquele mesmo ano. Tanto Roque como Afonso, eles morreram de maneira semelhante, eles morreram com uma machadada na cabeça. Então eles tiveram o corpo, atingido por uma machadada, depois os seus corpos foram levados para a capela que havia na redução e a capela foi incendiada com os corpos dentro. E no caso do João de Castilho, esse sim sofreu um pouco mais que os outros, porque ele também foi torturado. O primeiro ciclo aqui no Rio Grande do Sul corresponde ao período de 1626 a 1638. É o período que corresponde à missão de Roque Gonzales e seus companheiros aqui nesse solo
abençoado nesse solo sagrado. Da primeira fase missioneira, os jesuítas fundaram 18 povoados, no que hoje são território gaúcho, né? Só que esses 18 povoados não se estruturaram, não se desenvolveram. Desse período sobrou para o Rio Grande do Sul o gado bovino, trazido para cá em 1634 pelo jesuíta Cristóvão de Mendonça. E esse jesuíta, logo depois, foi morto aonde hoje é o distrito de Santa Lúcia do Piauí, no município de Caxias do Sul, por outras etnias indígenas, não o Guarani. O projeto não morreu no Caró. Ele renasceu em 1682, mais forte e organizado. O segundo ciclo, ele se desenvolve de 1682 e vai até 1750, que corresponde ao período dos 7 povos das missões. Foi o período auge das reduções jesuítico-guaranis. Foi o período em que as reduções mais prosperaram. E as 7 reduções que haviam no Brasil, no território que hoje corresponde ao Brasil, elas se somam às demais reduções da Argentina e do Paraguai, totalizando um número de 30 grandes reduções prósperas, aonde a vida em comunidade era vivida. O primeiro a ser fundado foi São Francisco de Borja, hoje município de São Borja. Depois, na sequência, foram fundados São Nicolau, da segunda fase missioneira, São Miguel Arcanjo, São Luís Gonzaga, logo em seguida São Lourenço Mártir, que hoje é um distrito de São Luís Gonzaga, depois São João Batista, que é um distrito do Entrejuiz, e o último dos povoados, São Ângelo Custódio, já no início do século XVIII, 1706. Esses povoados tinham uma organização espacial que vinha pronto da Espanha. Sempre em todas as reduções, a principal construção era a igreja, justamente pelo catolicismo, né? Também no entorno da igreja ficavam de um dos lados colégio e as oficinas, no outro lado ficava a parte do cemitério do Cotiguaçu. Em frente à igreja uma praça e no entorno desta praça ficavam as casas das famílias Guarani. E até nesse sentido, o termo redução é no sentido de reduto, de povoado, que nunca ultrapassavam a 7.000 habitantes. É importante ressaltar que as missões elas eram organizadas com certa proximidade entre uma e outra. As missões ou as reduções eram verdadeiras comunidades, civilizações organizadas, alicerçadas a partir da fé, da educação e do trabalho. Não havia moeda de troca, então se praticava o escambo, ou seja, a troca de uma mercadoria por outra. Outro fator interessante eram as oficinas que haviam nas reduções. As oficinas de escultura, de música, de instrumentos musicais, que buscavam incentivar a cultura e a religiosidade cristã. Eventos religiosos como a procissão de Corpus Christi, que era muito comemorado, né? A festa do padroeiro de cada redução, que sempre era organizada na Praça da Redução. A praça, na verdade, tinha uma função social. As igrejas missioneiras possuíam um estilo próprio, que era o estilo arquitetônico barroco missioneiro, que era uma mescla do barroco europeu, o renascentista e o guarani. 3 estilos bem distintos que, unidos, deram origem a um estilo próprio das igrejas missioneiras. Atualmente, na Igreja Matriz de São Luís Gonzaga, nós encontramos um belíssimo acervo de imagens sacras do período das reduções jesuítico-guaranis correspondente aos 7 povos das missões, o segundo ciclo da evangelização. São imagens em estilo barroco, bem conservadas, que são um sinal visível desse modelo de sociedade, desse modelo de comunidade organizada pelos padres e missionários jesuítas junto aos povos guarani. Também aqui dentro da catedral nós temos uma escultura que foi feita pelos indígenas guarani em 1720.
Essa escultura representa a imagem de Cristo morto e os Guarani trabalhavam com madeira de cedro, que era madeira nativa, madeira nobre que existia muito e que hoje está em extinção praticamente. E em São João Batista acontece um evento muito importante do ponto de vista histórico. O padre Sepp faz a primeira fundição de ferro da América do Sul. Outros dizem que não era só fundição de ferro, mas de altos fornos. 2006, nós da universidade, juntamente com a prefeitura, fizemos escavações em todo o entorno da nossa Catedral Angelopolitana e nessas escavações nós encontramos muito material, desde os alicerces da antiga Igreja Guarani, que estão todos no entorno da igreja, e por esses alicerces nós conseguimos comprovar que a Igreja Guarani que teve nesse espaço era muito maior que a nossa catedral hoje. Também encontramos piso original nessas escavações, encontramos moedas de 1713 e 1719, encontramos o altar principal da Igreja Guarani. O Tratado de Madrid, assinado em 1750, trocou o território dos 7 povos das Missões, que pertenciam à coroa espanhola, pela Colônia de Sacramento, território que hoje corresponde ao Uruguai, e que na época pertencia à coroa portuguesa. Assim, todos os habitantes dos 7 povos das Missões, religiosos e indígenas, deveriam deixar a região, levando consigo apenas seus pertences pessoais que conseguissem carregar, migrando para territórios da coroa espanhola. Este consiste no período final das reduções jesuítico-guarani orientais, o qual é concluído em 1756, com a Guerra Guaranítica, travada entre os 7 povos das Missões e os exércitos de Portugal e Espanha. E foi a chacina dos indígenas Guarani. Durante esta guerra, eles venceram várias batalhas, mas os espanhóis e portugueses venceram os Guarani na Batalha de Caiboaté. Um dos líderes Guarani foi o cacique Cepé de Araju, que liderou muitas batalhas, mas que foi morto, onde hoje é o município de São Gabriel, em 7 de fevereiro de 1756. 3 dias depois, na maior batalha que aconteceu durante a Guerra Guaranítica, foram mortos mais de 1.200 indígenas. Somos herdeiros de um legado de 400 anos. A seu modo, os jesuítas trouxeram ao território gaúcho não somente a fé cristã, mas colaboraram com o desenvolvimento social, econômico e político do Rio Grande do Sul. O sangue derramado pelos religiosos e indígenas que tombaram em terras missioneiras é semente de novos cristãos para o mundo de hoje. Muito dos vestígios dos 7 povos das Missões se perderam e hoje são encontrados como alicerces de prédios, de casas, nesses municípios que hoje correspondem aos 7 povos das Missões. As missões jesuítico-guarani foram a base para a construção do nosso Rio Grande do Sul. A missão continua: evangelizar e ajudar o povo de Deus a viver em comunidade. O local da redução de Caró foi encontrado a partir do estudo das cartas ânuas que o padre Roque Gonzales enviava periodicamente para a Companhia de Jesus. A partir dos relatos do próprio padre Roque Gonzales, o padre Luiz Gonzaga Jäger conseguiu então fazer esse processo de estudo arqueológico e então localizar e demarcar o espaço que corresponde à antiga redução de Caró. Nos anos seguintes, em 1936, o missionário jesuíta padre Max von Lasberg, junto com colonos da colônia de Cerro Azul, atualmente Cerro Largo, mobilizaram a construção de um pequeno santuário, onde hoje corresponde ao grande santuário do Caró. Esse espaço atualmente ele é visitado por centenas de peregrinos, de romeiros, por escolas, turistas que vêm ao encontro dessa história que atravessa gerações, que vem buscar também as graças e as bênçãos de Deus. A voz foi calada, mas o coração continua falando.
Mas o que esse coração fala? Esse coração fala de uma experiência, da experiência de encontro com a pessoa de Jesus, que é uma experiência pessoal, mas que para nós também como igreja é uma experiência comunitária. É na comunidade, é na igreja que a gente confirma essa experiência de encontro, né? Que a gente sente, por exemplo, que a presença do ressuscitado ela permanece viva e atuante. 400 anos das missões jesuítico-guarani no Rio Grande do Sul. Uma igreja em saída, um povo que não esquece suas raízes.